O texto de hoje nos fala a respeito do nosso admirável Deus, o Deus da história, o Deus da redenção. O nosso admirável Deus, o Deus da história, o Deus da redenção. Paulo faz isso aqui no que a gente poderia chamar de um divisor de águas desta carta. Não é a metade, porque obviamente ele já falou, a maior parte, até o capítulo 11, daquilo que ele precisava falar, e agora resta apenas as questões práticas, e nós passamos aí 2/3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e vamos para a última parte na semana que vem. Mas, nestes 11 capítulos, nós aprendemos muito a respeito do Evangelho de Deus. Paulo mostrou que todos nós somos pecadores e todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Paulo mostrou como que um Deus justo salva homens pecadores como nós, através da substituição de Cristo no nosso pagamento. Então, de forma substitutiva, nós somos salvos, porque Cristo toma o nosso lugar, leva sobre si nossas maldições, e Ele lança sobre nós a sua justiça, e nós somos justificados de todo pecado. Como é que nós nos valemos desta troca, desta obra da redenção, desta ação de Deus em nosso favor? Pela fé. O capítulo 4 da carta aos Romanos nos mostra que nós só podemos nos valer desta obra pela fé. Fé esta que é um dom de Deus. E mediante a fé em Cristo Jesus, ou seja, a crença de que Ele é o Filho de Deus, e de que Ele realizou esse sacrifício em nosso lugar, quando nós cremos nisso, essa justiça de Cristo é imputada sobre nós, de tal maneira que nós somos por completo justificados de todos os nossos pecados. Aqueles que já fazem parte do nosso passado e aqueles que por uma infelicidade ainda venham fazer parte do nosso futuro, porque esta obra de Deus é uma obra absolutamente completa e perfeita. Estava lançado sobre Cristo, incluso sobre Cristo, os pecados de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E então Paulo passa a mostrar como que é esta vida no Espírito, e nós aprendemos sobre isso. Aquele que é salvo é alguém que tem a habitação do Espírito de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, nada pode separá-lo de Deus, nem tampouco do amor de Deus. Paulo fala que a nação de Israel, ela rejeitou o Senhor, e essas promessas todas foram feitas dentro do contexto da nação. A nação de Israel rejeitou, e para evitar que alguém tivesse dúvida e pensasse que essas promessas falharam, Paulo vai orientar aqueles irmãos, especialmente de Roma, onde havia uma comunidade grande de judeus que compunham a igreja, vai orientá-los de que nem todo judeu realmente era judeu de fato, pertencia a esse povo de Deus, porque o verdadeiro judeu não era o que trazia o sinal, a marca da circuncisão, nem tampouco o sangue, mas era aquele que tinha a mesma fé que Abraão tinha. Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão. E todo aquele que tem essa mesma fé de Abraão também é justificado por meio de Cristo Jesus. Quando deposita sua fé em Cristo Jesus, eles são justificados pela fé em Cristo Jesus. E nesse sentido havia um remanescente fiel. Em relação à grande maioria dos judeus, esses tomaram um caminho diferente. Eles não entenderam as profecias que diziam que Deus os salvaria por meio da justiça de Deus. E a justiça de Deus é esta, que nos é oferecida através da obra de Cristo Jesus. Os judeus interpretaram equivocadamente, e Paulo diz que eles desaprenderam, ou seja, em algum momento eles souberam do que as profecias falavam, mas eles rejeitaram a Deus, eles rejeitaram o caminho proposto por Deus para a redenção deles, e eles decidiram buscar a salvação por meio dos seus próprios méritos, das suas justiças pessoais, o que é impossível, uma vez que todos os homens estão, digamos assim, negativados diante de Deus
porque não temos justiça suficiente em nós mesmos, nem méritos para obter algum favor de Deus. Muito pelo contrário, todos somos pecadores. Não há santos nesse sentido, pessoas que por suas próprias obras, por seus próprios méritos, conseguem autojustificação ou conseguem algum favor de Deus. A Bíblia diz, e Paulo afirma isso, não há um justo sequer, não há um que faça o bem. Todos se extraviaram, todos se perderam, todos se tornaram corruptos, inventores de males, todos. Ah, pastor, mas tem o fulano lá, daquela determinada igreja que é chamado de santo. Bom, a história redime muita gente. Eu conheço uma porção de pessoas que foram terríveis, mas com o passar dos anos, os seus descendentes e a própria história foi redimindo essas pessoas e contando uma história diferente sobre elas. Mas se você pudesse entrevistar alguém, ou elas próprias, elas mesmas reconheceriam que eram pecadores. Assim como todas essas pessoas que são chamadas de santos a posteriori, todas elas são pecadoras, como todos os demais. Nós encontramos sim pessoas que por muito esforço e até pela misericórdia de Deus conseguiram viver uma vida um pouco mais aprovada diante dos olhos dos homens. Isso não significa que é aprovada diante dos olhos de Deus, porque aquilo que nós homens chamamos de justiça, Deus chama de trapos de imundícia, Deus chama de sujeira. Ou seja, o maior padrão de justiça que um homem nesse mundo sem Deus conseguir ter, aos olhos de Deus, não passa de lixo, né? Por quê? Porque de maneira alguma a nossa justiça se equipara à justiça de Deus. E se já não bastasse isso, todos os homens carregam, por uma questão de geração ordinária, todos nós carregamos a culpa do pecado original e por isso todos nós somos indesculpáveis e somos pecadores. E então Paulo diz que os judeus, eles precisavam de crer em Cristo Jesus como todos os demais, porque a salvação do judeu também é por meio do Senhor Jesus e da obra que Cristo fez. E Paulo trata esse assunto e termina aqui os últimos versos do capítulo 11, antes dessa doxologia, demonstrando a sua convicção de que Israel será salvo. Mas qual Israel? Aqueles irmãos que estiverem vivos quando todos os gentios já tiverem sido evangelizados, eles crerão em Cristo Jesus, portanto, serão evangelizados e haverá uma conversão em massa daquela geração. É uma promessa que Deus fez para aquele povo e Paulo nos ajuda a compreender isso, citando e interpretando alguns textos do Antigo Testamento que nós vimos na semana passada. Mas é imprescindível lembrar que esta conversão deles lá no final, ela passa pelos mesmos caminhos que a nossa conversão. É por meio do reconhecimento de pecado, é por meio da rendição a Cristo Jesus, é por meio do convencimento interno do Espírito Santo no coração deles. Ou seja, não é diferente da nossa. O que há de diferente é que existe uma promessa, e Paulo nos mostrou isso, de que para aquela última geração de judeus que estiverem vivos quando todos os gentios, os não-judeus, que foram eleitos por Deus, forem alcançados, quando isso acontecer, aquela geração, ela será convertida a Cristo Jesus. Ela dará ouvidos à mensagem do Evangelho e eles crerão. E isso será, como Paulo diz, isso só pode significar uma coisa: vida entre os mortos. Ou seja, para Paulo, o dia que isso acontecer significa que o último dia está chegando, a ressurreição dos mortos está às portas. Bom, diante dessa gloriosa revelação, Paulo encerra esta parte da carta adorando a Deus. Depois de ler, e aí você percebe, para quem está acompanhando aí, quando nós iniciamos o capítulo 9, Paulo, ele conta para os judeus da angústia que ele trazia na alma de saber que os seus compatriotas estavam longe, que os seus compatriotas rejeitaram a Cristo Jesus, e ele diz, eu oro e eu clamo e eu me angustio dia e noite por causa disso, ao ponto de que, se fosse possível, eu mesmo me tornaria maldito, anátema, para que o meu povo fosse salvo.
Se ele começa o capítulo 9 com essa angústia, quando ele termina o capítulo 11 dizendo que há uma esperança para o seu povo, é de se esperar que Paulo faça exatamente o que ele fez, que é irromper em adoração e louvor a Deus, que escreve uma história tão fantástica, que não pode ser compreendida por mentes finitas como a nossa, mas pode ser admirada e pode ser louvada e exaltada a ação do nosso Deus, mediante aquilo que Ele revelou. Eu não consigo entender todos os detalhes, eu não consigo entender a complexidade disso, mas Deus revelou algumas coisas para nós, e quando nós lemos aquilo que Deus revelou, nós ficamos cheios de júbilo, cheios de gratidão, de admiração por aquilo que Deus fez. E o que Paulo faz aqui é admirar a Deus e é louvar a Deus nesses versículos de 33 a 36. O que Paulo está fazendo aqui é o mesmo que os discípulos fizeram lá no mar da Galileia, depois que Jesus acalmou o mar, a tempestade, fez cessar os ventos, e o texto diz que todos ficaram aterrorizados, todos ficaram cheios de temor, e ao mesmo tempo todos elogiavam e glorificavam ao Senhor Jesus, dizendo: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Eles estavam lá adorando e engrandecendo esse Deus tão poderoso e tão incompreensível, que faz coisas tão fantásticas. Paulo está fazendo a mesma coisa aqui, de uma outra maneira, escrevendo isso aqui na carta aos Romanos, né? Do capítulo 12, que nós vamos ver na sequência, Paulo vai falar de coisas práticas, vai fazer aplicações para a nossa vida, e nós vamos ver isso a partir da semana que vem. Especialmente esses versículos aqui, do 33 até o 36, eles estão divididos aí em 3 partes, essa doxologia. A palavra doxologia significa louvor, adoração, e este louvor a Deus está dividido em 3 partes. A primeira delas está aí no verso 33, que é uma declaração de admiração por Deus, ou a Deus. A segunda parte, do versículo 34 e 35, Paulo, nessa admiração e nessa adoração, ele exalta a supremacia da soberania de Deus sobre todas as coisas. Ou seja, ele exalta o quão distinto Deus é de nós, o quanto Ele governa soberanamente este universo, de tal maneira que Ele não pede a opinião de ninguém, Ele não precisa de conselhos de ninguém, Ele tão somente faz sabiamente o que Ele planejou, porque Ele é Deus. E na terceira parte, então, ele glorifica a Deus, algo que nós devemos fazer constantemente. Vamos lá então, olhando parte por parte, verso 33, vamos ler novamente, diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Bom, o que Paulo vai fazer aqui é essa demonstração, essa declaração de admiração por Deus. O que ele está dizendo é: Senhor, quanta sabedoria existe em tudo que o Senhor faz. Quão magnífico são os processos, os caminhos que o Senhor traçou para a nossa história. E é assim mesmo que está dividido esse versículo primeiro, né? Em declarações de admiração. Ele declara a sua admiração primeiramente pelo conhecimento e pela sabedoria de Deus. Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Imagine que quando Paulo está escrevendo isso, pela mente dele está passando um filme, uma história. Ele está pensando em Jesus Cristo, como que Deus planejou esta obra da redenção, como que a vinda do Senhor Jesus foi construída ao longo de séculos, ao longo de um período de quase 2000 anos, essa história foi revelada, foi sendo mostrada, e esta família, a família da qual Jesus nasceu, esta linhagem de Davi, como que essa linhagem foi sendo composta, como que Deus foi, através de profecias, através de circunstâncias, de tipos, como as leis que ele estabeleceu para o culto dos judeus, que nós falamos sobre isso, aquelas leis cerimoniais, cheias de imagens, de figuras, que representavam o que Cristo faria,
Quanta sabedoria, quanto conhecimento nessa história do Redentor. Mas não apenas isso, quando esse Redentor chega, ele não nasce como um homem normal, um homem comum. Embora ele tivesse a nossa natureza herdada de Maria, mas ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Quanta sabedoria, quão profunda é essa sabedoria, nós não conseguimos imaginar como isso é possível. Nós apenas admiramos, é o que Paulo está fazendo aqui, ele apenas admira aquilo que ele não pode explicar. Como que pode, ele teve um ensino recebido diretamente de Cristo, desde o dia em que o Senhor falou com ele no caminho de Damasco, e depois ele relata lá em 1 Coríntios, que ele foi levado ao terceiro céu, e ele ouviu e viu coisas que não eram nem lícitas, que ele, não era lícito que ele citasse, que ele contasse isso, ele não podia fazer isso. Ou seja, ele aprendeu com o próprio Cristo, e ele sabia que esse Cristo esteve pisando na poeira da Palestina, mas agora ele estava com esse Cristo ressurreto. Esse Cristo lá nas estradas empoeiradas da Palestina ensinou os 12, mas agora ele ensinava a Paulo, e Paulo então, ele admira, ele está embasbacado com tudo isso. Como que um homem pode ter uma natureza humana e ao mesmo tempo a natureza divina? Como que ele pôde suportar tanta dor naquela cruz? E a gente pode ficar imaginando isso. Nós poderíamos pensar também na doutrina da salvação e da eleição. Como que Deus fez essas coisas? Como que Deus lá atrás, Ele conheceu os nossos dias, Ele determinou os nossos dias, Ele escreveu a nossa história, como o Salmo 139 diz, que antes da palavra me chegar à boca, o Senhor já a conhece toda, que os meus dias todos foram esquadrinhados pelo Senhor, que tudo o que acontece comigo está debaixo do agir do Senhor soberano, de governo sobre a minha vida, de tal forma que até os fios de cabelo da minha cabeça estão contados. Ou seja, todas essas coisas, é sobre isso que Paulo está falando, esse conhecimento de Deus, essa sabedoria perfeita de Deus, o futuro que Ele escreveu e tem preparado para o seu povo, para os judeus, e especialmente a história dos judeus. Se lembre daquilo que Paulo diz no capítulo 11, foi por causa da desobediência do meu povo que a salvação, o evangelho chegou para vocês, gentios. E então vejam, mas quando isso aconteceu, o meu povo foi posto em ciúme, e um dia eles também vão crer, e quando eles crerem, vida aos mortos. Ou seja, Paulo está num momento aqui contemplando tudo aquilo que ele acabou de escrever. Imagine que é como se Paulo pegasse a carta e ele folheasse, sabendo de cada letrinha que ele colocou ali, e de repente ele para e fala: Senhor, quanto conhecimento e quanta sabedoria há em ti. Quão profundas são as tuas obras, Senhor, os teus pensamentos. E isso sem considerar aquilo que nós podemos esperar da eternidade. Paulo está olhando para as coisas que Deus já fez, e ele está profundamente admirado e tocado pela sabedoria e pelo conhecimento de Deus. Mas ele não apenas admira esta sabedoria de Deus, mas ele admira também os juízos de Deus. Veja o que ele diz: quão insondáveis são os seus juízos. Ou seja, do que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus, Ele não tem por inocente aquele que comete pecado, e Deus não anula pecados, e Deus não faz vistas grossas ao pecado, mas Deus julga o pecado. E o que Paulo está dizendo aqui, se admirando, é de como Deus trata com seriedade, com justiça e com equidade essas coisas. E isso, inclusive, deve nos chamar muito a atenção para a gente entender, ou pelo menos conseguir ter a mínima noção de quão sério é o pecado para Deus e do quanto Deus está comprometido em manifestar a sua justiça contra o pecador. Para quem não entendeu isso ainda, apesar de ouvir muitas vezes a história da ressurreição, eu quero que você olhe para essa cruz e pense no que ela significa. Pense na história que está por trás da cruz. A história que está por trás da cruz é a história de um Deus que entregou o seu Filho para morrer nessa cruz, para que os nossos pecados, os pecados de homens que nem que fossem para a cruz não poderiam realizar um sacrifício para pagar a sua dívida diante de Deus. Então Deus manda o seu Filho para fazer isso. E aí você
Se você quer entender o quão insondáveis são os juízos de Deus, o quão profundos são esses juízos, o quanto Deus é perfeitamente justo, olhe para a cruz e olhe para o que Deus fez. O que aconteceu na cruz foi a mais pura e mais profunda aplicação de algo que a gente se assusta, que é a pena de morte. Você quer ver deixar a gente arrepiada na igreja? É o pastor no domingo de manhã, com a igreja lotada, e falar bem assim: irmãos, olha, eu creio na pena de morte e nós vamos ensinar esse assunto aqui na igreja. Se brincar, isso vira assunto de internet, cancelamento, e por aí vai. Porque as pessoas não... Como que um Deus de amor... O senhor não pode, o senhor é pastor, o senhor prega um evangelho de um Deus de amor. Como que o senhor pode falar em pena de morte se o evangelho fala de amor? O evangelho fala de amor. Do amor de um Deus que foi capaz de livrar você da sua pena de morte, colocando o filho desse próprio Deus para pagar essa pena. Mas pastor, por que Deus não deixou esse assunto de lado? Por quê? Por causa disso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que os juízos de Deus são absolutamente insondáveis. Quão insondáveis são os seus juízos? Ou seja, nenhum de nós, por mais ético e justo que seja, consegue compreender o quão justo Deus é. E a visão mais profunda que nós, aqui nesta vida, podemos ter da profundidade da justiça de Deus, é o castigo que o próprio Deus imprimiu sobre o seu Filho para nos salvar. Então, quando alguma pessoa diz assim, olha, por que Deus não salva todos? Não é justo Deus não salvar a todos. Você já imaginou, apenas contemplando essa cruz e pensando no quanto Deus leva a sério justiça, o quanto isso deve ferir e o quanto isso é abominável a Deus, alguém duvidar do seu senso de justiça? Você já parou para pensar nisso? Que quando alguém duvida da santidade e da justiça de Deus, fazendo coisas e falando coisas do tipo, por que Deus faz coisas assim? Semana passada a gente ouviu muito isso, depois do acidente da cantora. Volta e meia tinha alguém na televisão: eu não consigo entender essas coisas, por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo? Mas ali não é por quê, porque é a palavra politicamente correta que as pessoas usam. Na realidade a pessoa está indignada contra Deus e ela não quer ser ofensiva aos religiosos, então ela põe um porquê lá. E você sabe do que eu estou falando, porque a gente faz isso na casa da gente também, quando dá alguma coisa errada, você vai, mas por quê? A gente só falta dizer, eu estou indo na igreja toda semana, estou dando dízimo, faço as minhas orações, canto louvores, canto no coral, por que eu estou doente? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou passando por isso? E esse porquê, na realidade, não é uma pergunta. Esse porquê é uma acusação a Deus de ser injusto. E Paulo está dizendo, quão insondáveis são os seus juízos, Senhor. O que Paulo está dizendo nós não entendemos nada de justiça. E a nossa justiça, que não passa de trapos de imundície, ela nem consegue decifrar a justiça de Deus. Mas Deus sim conhece a justiça. E esse Deus que tem um compromisso com a justiça, que é um compromisso perfeito, de uma justiça perfeita, Ele realizou a salvação dos homens imperfeitos e pecadores. Então imagine o quão custoso e o quão caro foi para o Senhor a salvação do seu povo. É por isso que Paulo está admirado de Deus. Ele está dizendo, o Senhor vai salvar o meu povo, o Senhor está salvando os gentios. E quão profundos são os juízos do Senhor. Porque o Senhor pagou um preço muito caro pela redenção do seu povo, mas o Senhor não abdicou da sua justiça. Por outro lado, isso também nos remete ao futuro, e aquilo que Deus ainda vai cobrar dos homens por toda a eternidade, por causa dos pecados. Ou seja, aqueles que não tiveram suas culpas pagas por Cristo, não duvidem, se Deus não poupou o Filho dele para nos salvar, você acha que você não crendo em Cristo Jesus, rejeitando a oferta do Evangelho e vivendo à margem deste dom de Deus, desse presente de Deus, você acha que Deus em algum momento na eternidade Ele vai aliviar para alguém que está no inferno? Não vai, porque a justiça dele é perfeita.
E é isso que Paulo está fazendo. O pecado, ele entrou no mundo, esse pecado entrou no mundo e ele trouxe consequências gravíssimas, mas essa história, que está toda debaixo do controle de Deus, tem demonstrações do compromisso de Deus com o amor, com a graça, e da mesma forma, sem contrariar a outra, tem a demonstração de Deus, da sua justiça perfeita, salvando homens através do sacrifício do seu Filho. Mas Deus também faz coisas que nós não compreendemos, e a justiça dele é insondável. Um exemplo disso: Deus abriu um caminho de salvação para o homem através do sacrifício do seu Filho, mas Deus não abriu um caminho de salvação para os anjos. Quando nós lemos, por exemplo, a carta de Judas, a epístola de Judas, fica muito claro lá que existiam anjos eleitos e existem anjos preteridos. Quem são os anjos eleitos? São os anjos que não caíram. E quem são os anjos preteridos? São aqueles que foram seduzidos por Satanás e caíram. Tem um caminho de salvação para eles? Não tem. Quão insondáveis são os seus juízos, é isso que Paulo está dizendo. O Senhor abriu um caminho de salvação para nós que te custou muito caro. O Senhor não abriu um caminho para eles. Como compreender essas coisas? A própria entrada do pecado no mundo, como isso se deu? Como isso se deu? Quando nós lemos lá em Isaías, no capítulo 40, 41, fica claro que Deus criou o universo e todas as coisas foram formadas por Ele. O Salmo 139 diz que a nossa história completa, de começo ao fim, foi escrita e determinada por Deus, o que nos leva à seguinte conclusão: o erro, a queda de Adão e Eva, não foram um acidente na história de Deus, mas são sim o desenrolar da história que Deus escreveu, mas de tal maneira que Deus não comete a injustiça de praticar pecado, mas ao mesmo tempo Deus governa essa história, e Paulo está dizendo: quão insondáveis são os teus juízos. Como é que a gente pode compreender isso? Paulo diz: não dá para compreender, mas o Senhor é tão admiravelmente incompreensível, tão admiravelmente justo, tão admiravelmente santo, tão admiravelmente gracioso, que nós não podemos fazer outra coisa a não ser te adorar. Este é o Deus a quem nós servimos. Um jeito de mostrar o que Paulo está fazendo aqui para nós é através de um imperativo, de uma afirmação que eu quero fazer para você, mas é para todos nós. Mas fazendo na segunda pessoa fica mais enfático e mais interessante. Pare de tentar ser o Deus da sua vida. Pare de tentar ocupar o lugar de Deus e ocupe o lugar de criatura, mas ocupe esse lugar. Ocupe com gosto, ocupe com maestria, ocupe o lugar de criação de Deus, com toda a beleza e com toda a força de propósito que Deus te deu. Glorifique a Deus por ser uma criatura dele, glorifique-o por ele ser Deus. É isso que Deus sempre quis de nós, que nós o contemplássemos e que nós o adorássemos, porque ele nos fez para isso. E no final das contas, dia a dia, nós somos como objetos que se voltam contra o seu Criador e dizem: não quero cumprir o propósito para o qual você me fez. E os nossos argumentos são, e a minha felicidade, e a minha vontade, e o meu gosto, como se Deus tivesse dito em algum lugar que se você fizer o que Ele te criou para fazer, você vai ser infeliz. Paulo diz para Timóteo: grande fonte de contentamento e de lucro é a piedade com a satisfação, com o contentamento. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você ocupar o lugar que é seu nessa relação com Deus, que é de crer nele e de adorá-lo e de glorificá-lo, você vai ter um contentamento que o dinheiro, o conforto, o poder, as aventuras, nenhuma dessas coisas pode te dar. Porque o verdadeiro contentamento e a verdadeira satisfação está em ser o que Deus me criou para ser.
Deus me criou para ser um objeto da sua glória, para adorá-lo, para gozá-lo, para desfrutar dele, para viver debaixo do cuidado dele. Foi para isso que ele me fez. E Paulo está aqui fazendo aquilo que é natural e aquilo que se espera de alguém que ouviu e de alguém que compreendeu a história desse admirável Deus da redenção. Paulo está fazendo a única coisa cabível a cada um de nós, que é o quê? Admirar esse Deus. Que é diante dele render as nossas forças e dizer: Senhor, a profundidade da tua sabedoria e conhecimento. Quem sou eu? Sou um pobrezinho coitado, pequenininho, não tem como sondar essas coisas. Senhor, quão insondáveis são os seus juízos, eu nem consigo compreender como é que o Senhor faz as coisas. Eu sei que o Senhor é justo, sei que o Senhor não comete pecado, sei que o pecado está no mundo, mas isso não foge ao controle do Senhor e ao mesmo tempo é pura responsabilidade nossa, porque o Senhor não comete pecado. Senhor, eu não consigo, minha mente não penetra os teus juízos. É isso que Paulo está dizendo. O Senhor fez aliança com o povo, fez aliança com Abraão, estendeu essa aliança a nós. Ou seja, os juízos de Deus são insondáveis. Essa justiça de Deus, ela é incompreensível para nós. Esse modo de Deus fazer as coisas, o que fica absolutamente claro é que é muito mais elevado do que qualquer coisa que nós conheçamos em termos de justiça. Essa admiração dele também não é só pela sabedoria e o conhecimento de Deus, pela justiça de Deus, mas é também pelos caminhos que Deus escolhe para fazer as coisas. A gente tem um ditadozinho que a gente tinha que excluir da nossa boca ou consertar, né? Volta e meia eu ouço inclusive crente falando isso. Pastor, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Não tem linha torta nessa história. Agora, se você quiser falar outra coisa, fala assim: pastor, quão inescrutáveis são os caminhos de Deus. Então, pastor, quão impossível de investigar são os caminhos que Deus escreveu a história. Aí sim, aí nós estamos falando a mesma língua. Não é caminhos tortos, mas é um planejamento tão rebuscado, tão complexo, tão profundo, tão cheio de nuances que a gente não consegue compreender. A gente vai lá e escolhe essa palavra, né, torto, mas não tem nada de torto. É tão certo que eu não consigo contemplar. Ou seja, Paulo está dizendo que os caminhos do Senhor, como Isaías disse lá no capítulo 55 da sua profecia, diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Deus falando isso para Isaías e para o povo de Judá: os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos. O que Deus está dizendo é: eu escrevo e eu desenho, vamos usar uma linguagem do nosso dia, né? Eu escrevo e desenho em 100D. E a gente só consegue compreender em 2D, 3D, 4D. Então, assim, o pessoal usa aí muito essa analogia hoje em dia. Quando você vê alguém fazendo uma coisa que parece que a pessoa sabe mais que você fala assim: fulano está jogando uma partida de xadrez aí em 3D, 4D, e como a gente não sabe o que ele está fazendo, a gente fica aqui só assistindo e a gente nem sabe o que está acontecendo. Mas com Deus você eleva isso a uma potência absoluta. Ou seja, Paulo está dizendo: Senhor, os teus caminhos não podem ser investigados. O Senhor escreve de uma maneira que nós não temos como compreender. Vou dar 2 exemplos disso. Quando os espias, no início daquela jornada que demorou 40 anos do Egito para a Terra Prometida, quando os espias, alguns meses depois que eles saíram lá do Egito, foram lá ver Jericó, que era a cidade que seria dominada pelo povo de Deus, porque Deus tinha prometido entregar aquela terra que mana leite e mel para o povo. Quando eles foram lá ver, eles ficaram admirados de tudo que eles viram. E eles contaram isso para aquele povo, e o povo se revoltou contra eles, disse: é impossível.
não tem como. Dos espias, dos 12 que foram, apenas 2 tinham confiança de que eles poderiam chegar e entrar e que Deus lhes daria aquela terra. Os outros falaram, olha, é uma cidade com uma muralha intransponível. As pessoas que moram lá, os homens que moram lá, são homens de guerra, são guerreiros, eles são gigantes, nós não temos a menor chance contra eles. E por causa disso, aquele povo que murmurou contra Deus, aquele povo que reclamou, que duvidou do poder de Deus, especialmente contra Moisés, Josué e Caleb, o povo queria apedrejá-los por eles estarem propondo algo que parecia absurdo, né? Então veja, aos olhos humanos, o caminho que Deus tinha escolhido, que era entregar uma terra para aquele povo, uma terra que pertencia a gigantes, guerreiros, era impossível. Se já não bastasse isso tudo parecer impossível, depois de 40 anos, quando Deus preparou esse povo está prestes a entrar nessa terra, os espias investigam, os espias, eles tentam descobrir qual a melhor maneira de entrar, vão lá observar essa terra, tudo. Surge nesse cenário aí de investigação, uma prostituta que os esconde na própria muralha onde ela morava. Existiam casas naquela muralha, lugares que eram tipo tabernas, e havia uma prostituta lá chamada Raabe, e essa prostituta escondeu os espias para que eles não fossem mortos pelos habitantes de Jericó que moravam ali naquela cidade. E por causa disso, aqueles espias, eles fazem uma promessa para ela e dizem para ela, quando nós viermos com o povo aqui para dominar essa cidade, você coloque um tecido, um pano vermelho na sua janela, para que a gente saiba que aquele lugar ali é a sua casa e você não seja destruída junto com o povo. Pastor, qual que é a importância dessa história? Bom, a importância dessa história é que Raabe, ela faz parte dos ancestrais de Jesus Cristo. Como Jacó. Mas não apenas Raabe, nós vamos encontrar uma moabita como Ruth, dentro também desta genealogia do Senhor Jesus. Mas que caminho maravilhoso é esse? E eu sugiro a você que leia lá no Evangelho de Gênesis toda a genealogia de Jesus e se surpreenda com os nomes que estão lá na genealogia de Jesus. Ou seja, Deus faz a história passar por muitos lugares, e isso não é uma escrita torta, mas é uma escrita perfeita de Deus. Deus não faz remendo nos seus planos, mas os planos dele são perfeitos, e eles são complexos, e eles são impossíveis de serem investigados por nós, porque eles são muito mais elevados do que os nossos. Então alguma coisa está acontecendo na minha vida ou na sua vida hoje que a gente diz assim, por que Deus, o Senhor está fazendo isso? Mas daqui 10 anos você olha para trás e você fala assim, mas Deus tem caminhos que são inexplicáveis, mas tinha um porquê, havia um motivo. E tem coisas que nós só vamos saber depois, se Deus quiser mostrar. Mas o fato é que os caminhos de Deus são assim. Nós estamos estudando aos domingos sobre a carta aos Filipenses. E a igreja de Filipos, ela começa com 3 personagens principais. E vocês lembram desses personagens? 3 circunstâncias. Um deles é Lídia, logo quando Paulo chega e encontra, junto com outras mulheres, trabalhando com tintura, vendendo púrpura. E é na casa desta mulher que Paulo é chamado a se hospedar e a começar a falar do Evangelho. Segunda personagem da fundação da igreja de Filipos, uma menininha escrava que era possessa por espíritos que faziam adivinhações. E os seus donos ganhavam dinheiro com ela. E quando Paulo, com a sua comitiva, Paulo e Silas passaram por essa menina, ela começou a andar atrás deles e denunciá-los, dizendo, estes aí são servos do Deus vivo e anunciam o Evangelho do Senhor. Aí você fala, não pastor, mas ela estava fazendo uma coisa boa. Não, não estava. Não estava por quê? Porque Paulo e Silas estavam passando furtivamente ali, e eles podiam ser presos e eles podiam ser mortos por causa do Evangelho. Então, de certa maneira, o que ela estava fazendo, além de importuná-los, era tirar o elemento surpresa da visita deles.
E Paulo tolerou aquilo por um dia, 2 dias, e chegou a hora que ele ficou impaciente com aquilo. Ele se volta, vai até a menina e fala: em nome de Jesus, sai espírito imundo. E a menina fica livre do espírito, mas os seus donos ficam extremamente zangados. Por quê? Porque acabou a fonte de lucro. Esta menina foi convertida e foi liberta daqueles espíritos. Terceiro personagem. Por causa disso, Paulo e Silas são presos, são surrados em praça pública e depois são colocados dentro de um calabouço, dentro de uma prisão. Nessa prisão eles começam a cantar e eles começam a orar, mesmo machucados, nus, no frio, passando aquela situação terrível, vexatória, dolorosa. Eles cantam e eles não reclamam. E no meio da noite Deus manda um terremoto naquela prisão, as celas se abrem, e aí vamos lá, tem uma igreja nascendo aqui. Por quê? Porque os prisioneiros que estavam lá, o que um prisioneiro mais quer na vida? É fugir e ir embora. Mas nenhum deles foi embora. Por que vocês acham que eles não foram embora? Porque Deus estava realizando uma obra no coração deles, começando a igreja de Filipos. E o carcereiro, quando viu as celas abrindo, pegou a espada e ia se matar. E Paulo disse: não faça nada não, porque ninguém foi embora, está todo mundo aqui. E o carcereiro: mas como isso? E Paulo e Silas vão lá e falam do evangelho. Paulo diz para ela: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite o carcereiro falou: então pode batizar todo mundo. Batizou ele, batizou os filhos, esposa, batizou todo mundo. A igreja de Filipos. Você fala: mas como que essa igreja surgiu? Foi marcado um dia para começar uma igreja? Não, não foi marcado um dia para começar uma igreja. Mas Deus escreveu um caminho por onde Paulo e a sua comitiva passaram. E esse caminho não está cheio de fatalidades, nem de acidentes de percurso. Mas esse caminho é uma rota perfeita, desenhada por Deus, para cumprir a história que Deus escreveu. E aí fica uma lição para nós. Por que Paulo está adorando a Deus? Por que ele está admirado do Senhor? Porque ele tem a convicção absoluta de que os caminhos de Deus são perfeitos, são inescrutáveis, os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos, e ainda que eu não consiga compreender os caminhos de Deus, eu não preciso duvidar deles, eles são perfeitos. A segunda parte desse texto, quando Paulo termina essa primeira demonstração de admiração pelo Deus da redenção, o Deus da nossa história, Paulo começa a fazer perguntas retóricas que nos levam a pensar, a raciocinar sobre a supremacia de Deus sobre todas as coisas. E para fazer essas perguntas, Paulo usa 2 textos. Um que nós lemos no início, que é o texto lá de Isaías, capítulo 40, versículo 13. Nós vamos encontrar 2 dessas perguntas que estão aí no 34 e no 35, lá em Isaías. E ele usa um outro texto que traz uma pergunta também, que é o texto lá de Jó 41, 11. Então, o texto de Isaías, nós vamos encontrar lá a seguinte questão. Veja o verso 13. O profeta Isaías diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? São as 2 primeiras perguntas de Paulo. Agora vamos lá no livro de Jó, capítulo de número 41, versículo 11. Veja que também Deus está falando com Jó de forma retórica. O próprio Deus faz essas perguntas a Jó, verso 11 do capítulo 41. Quem primeiro me deu a mim? Deus está falando assim: olha, quem foi que me forneceu alguma informação, algum conselho, algum conhecimento, alguma coisa? Deus diz: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus está dizendo para Jó: eu devo alguma coisa para alguém? Eu não devo nada. E Paulo pega esses 2 textos para dizer o que ele diz aí no versículo de número 34 e 35. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou seja, quem é que pode esquadriar os pensamentos de Deus? Quem é que pode dizer: Deus acha isso, Deus acha aquilo, ou Deus faz assim, ou faz assado, por causa disso, ou por causa daquilo outro? Paulo está dizendo: quem é que pode conhecer? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? A segunda pergunta que ele faz: ou quem foi o seu conselheiro? Ou seja, quem foi que disse para ele: faz assim ou faz assado, deu conselhos para Deus? Versículo 35:
E aí a pergunta lá de Jó: ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Em outras palavras, essas três perguntas, elas simplesmente têm a mesma resposta: ninguém. Por quê? Porque Deus é supremo, é soberano sobre tudo e todos. Deus não precisa do meu conselho, Deus não precisa do meu consentimento, Deus não precisa do meu pedido, Deus não precisa de nada do que Ele criou, porque Ele é dono de tudo que existe, Ele fez por sua livre vontade, e Ele não está colocado contra a parede por nada do que Ele fez. E isso muda tudo no nosso relacionamento com Deus. Eu preciso entender que, diferente do que muitos pregadores pregam aí, Deus não precisa de mim. Eu preciso entender que, diferente do que muito é dito por aí, Deus não está aguardando uma autorização minha, uma ordem minha, ou uma requisição minha para fazer qualquer coisa na minha vida ou na vida de qualquer pessoa. Deus é Deus. Ele é supremo Senhor sobre tudo que existe, sobre tudo que é feito. Ele dispõe, Ele governa, Ele dirige todas as coisas que Ele criou. A gente precisa entender isso. O nosso Deus, quando nós dizemos que Ele é soberano, nós estamos dizendo que Ele é criador. Portanto, Ele é dono, mas Ele também é governador, portanto, Ele dirige, e Ele é Senhor sobre tudo, Ele é soberano sobre tudo. As decisões são dEle, e quem é o homem para questioná-lo? Eu me lembro de um texto que eu gosto muito, quero que você abra lá, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 4, versículo 35. São as palavras de Nabucodonosor, quando ele volta de um período em que ele ficou vivendo como um animal por causa da sua arrogância. E quando lhe volta a consciência, ele teme a Deus, e ele louva a Deus, e ele exalta a Deus, e ele faz uma declaração. Nesse tempo, Nabucodonosor era um imperador, era o único imperador desse mundo. Ele tinha um governo consolidado sobre todo mundo conhecido da época. Era literalmente a pessoa, o ser humano mais poderoso dessa terra. Ele foi humilhado por Deus e viveu 7 tempos como um animal, andando de 4, suas unhas cresceram, seu pelo cresceu, dormia debaixo de árvores. E ele tinha sido alertado pelo profeta Daniel que isso iria lhe acontecer, porque ele tinha se engrandecido. E então, quando isso passou, ele se humilhou diante de Deus, e ele faz essa declaração. Isso aqui é a declaração de um imperador, reconhecendo um poder superior ao dele. É importante a gente saber quem está dizendo, para a gente entender a importância do que está sendo dito. E olha o que ele diz, Daniel 4, verso... vamos ler o 34 junto também, do 34 até o 37. Veja bem. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Reputados, sabe o significado dessa palavra? Classificados. Ou, melhor dizendo aqui nesse texto, desclassificados. Tá? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, classificados em nada. Lembra lá de Isaías, que nós lemos no início do culto? Deus diz que nós somos nada, depois diz que nós somos menos, que todas as nações do mundo são menos do que nada. Como um vapor, como uma coisa que não existe. Aos olhos de Deus, o ser humano é isso. Ele pode simplesmente, com o sopro da sua boca, destruir tudo o que existe. Está lá, Isaías capítulo 40, nós lemos no início do culto aqui. E aqui, Nabucodonosor, que era um ímpio, um pagão,
depois de ter passado pelo que ele passou, ele levanta os olhos aos céus, bendiz ao Senhor, exalta o Altíssimo e diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele opera com o exército dos céus, ou seja, está falando de todos os seres celestiais, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, olha o que ele diz, esse é o imperador, que tem muito mais grandeza agora do que antes, olha o que ele diz: louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Entende por que Paulo está adorando a Deus? Paulo tinha acabado de falar com a sua nação, que tomou um caminho orgulhoso da justiça própria, e por causa disso rejeitaram a Deus e foram condenados. Mas agora Deus diz: há uma esperança para esse povo. E Paulo diz: Senhor, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. O Senhor escreve e o Senhor faz caminhos que o homem, nem com toda a criatividade que o Senhor deu, o homem é capaz de prescrutar. É maravilhoso demais. É muito mais do que a gente consegue compreender. E Paulo está aqui só louvando, só adorando. E aí Paulo termina isso no verso 36, dizendo assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo está dizendo, a conclusão disso tudo é que Deus fez tudo, portanto tudo é dele. Fez tudo para ele mesmo, portanto todas as coisas existem por meio dele. E tudo que acontece, acontece por meio dele. Dele são todas as coisas, ele criou todas as coisas para ele. Então só resta e só existe uma posição correta para o homem nesse universo de Deus. E que posição é essa? É a posição de alguém que glorifica, exalta e serve ao Senhor para sempre. Você e eu não fomos criados para a felicidade, colocando a felicidade como um fim em si mesmo. Porque muita gente fala assim: e a minha felicidade? A sua felicidade está atrelada ao seu propósito. E enquanto o homem não entender qual é o seu propósito, o homem vai ser infeliz. Deus nos criou para Ele, para a glória dEle. Você quer ser feliz, você precisa entender isso. E você precisa praticar isso na sua vida. Senão a sua vida vai ser uma sucessão de infelicidades. Porque você vai achar que a felicidade está no trabalho e no dinheiro. Você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro e vai continuar infeliz. Você vai achar que a felicidade está no casamento. Você vai casar 1, 2, 3 vezes, 4, 5 vezes e não vai ser feliz, vai continuar infeliz. Aí você acha que a felicidade está nos filhos. Você tem filho, você vai descobrir a dor de cabeça que é. É uma bênção, mas é uma dor de cabeça. Não vai embora, né? É uma dor de cabeça para sempre. Pode estar morando perto ou pode estar morando longe. É dor de cabeça. É uma bênção do doce e do amargo o tempo inteiro. A gente sofre por eles, sofre com eles. Assim. E aí você acha que não, a felicidade vem com os netos. Ah, neto agora sim. E aí você vai sofrer com o filho e com o neto. Porque com o filho você vai ficar bravo porque não está fazendo direito o que tinha que fazer. E com o neto você vai ficar bravo, mas não vai ter coragem de falar nada, porque neto é aquele que já pega o pai, o vô amansado, né?
E no final das contas, tem muito vô aí que ainda tem que terminar de cuidar os netos, terminar de criar os netos. Aí você fala, não, quando eu aposentar eu vou ser feliz. Aí você aposenta, para de usar o seu corpo e você descobre que as doenças começam a chegar junto com a aposentadoria. E aí você vai gastar a aposentadoria com o médico. Ô pastor, não tem um momento de alívio? Tem. Do começo ao fim da vida. Se do começo ao fim da vida eu usá-la para glorificar o meu Deus. Vou ter problema com os outros? Vou ter. Mas vou passar pelos problemas, entendendo que eles fazem parte desses caminhos construídos perfeitamente por Deus. E até os problemas cooperam para o meu bem. Porque no final das contas, eu sei que a felicidade não está aqui, mas a felicidade está nele. E ele está com benignidade me atraindo para perto dele. E quanto mais junto dele eu estiver, mais feliz eu serei. E ele me prometeu que um dia eu estarei absolutamente perto dele, no novo céu e na nova terra. Isso é felicidade. Qualquer outro caminho vai te levar para o sofrimento, para a dor e para a infelicidade. Então, Paulo aqui está adorando a Deus, ele está admirando Deus, ele está glorificando a Deus como a única coisa possível de se fazer depois de estudar tanta doutrina e de compartilhar tanta doutrina como ele fez conosco. Deus nos revelou estas coisas maravilhosas para que nós tivéssemos o nosso coração confortado e acalmado por Ele. Muitas coisas a gente só vai saber quando nós estivermos na glória, porque nosso Deus é insondável. Eu não tenho como saber tudo agora. Tem muita coisa que eu vou ter que guardar a curiosidade, chegar lá, entrar na fila, né? E se Deus quiser revelar, vai revelar. Senão, a gente vai ficar lá por toda a eternidade, admirando, como Paulo está admirando aqui, quão inescrutáveis são os seus juízos. Se nós tivéssemos que quantificar o quanto nós ainda podemos aprender com Deus, como Deus é infinito, a gente pode também dizer o seguinte: nem toda a eternidade vai ser suficiente para a gente conhecer tudo que de Deus se pode conhecer. Porque o nosso Deus é assim, é maior do que todas as coisas. Que Deus nos ajude a honrá-lo e a glorificá-lo desde já. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado pela tua palavra. E agora ajude-nos, ó Deus, a te louvar e a te glorificar, como servos teus, hoje e para todo sempre. Que nunca falte nos nossos lábios, e no nosso rosto, e no nosso coração, a admiração por ti. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender que este é o propósito da nossa existência. Admirarmos o Senhor, servirmos o Senhor, louvarmos o Senhor, adorarmos o Senhor e desfrutarmos do Senhor, desde agora e para sempre. Assim oramos, ó Deus, gratos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.